Bom, pessoal, vamos lá. Dei o tempinho que normalmente eu sempre dou antes de começar, então agora acho que a gente já pode começar, né? Boa noite, né? Nessa noite fria. Meu Deus, tá muito frio, né? Tô até toda encasacada aqui porque senão não consigo falar de tanto frio que tá hoje. É, para quem não me conhece, tudo bem, Vivi? Boa noite, querida. É, gente, muito obrigada por quem está participando, tá? Para quem não me conhece, né? Eu acho sempre válido a gente sempre começar a live falando, porque eu já tô vendo que tem pessoas, tanto no Instagram quanto no Facebook, que ainda não participaram de nenhuma live. Então, preciso falar um pouquinho de quem eu sou, para a pessoa saber, né? Ah, quem é essa pessoa que está falando, sobre o que ela está falando, o que ela realmente exerce. Então, acho fundamental isso. Meu nome é Cláudia, eu sou da empresa CM Eventos e Produções, sou assessora de eventos, cerimonialista e promoter. E nós somos uma empresa situada em Petrópolis, tá? Já atuamos no mercado há 13 anos com organização de eventos, focado principalmente em formatura e casamento. E nós estamos há algum tempo dando uma ênfase para eventos de casamento, por essa vasta experiência que nós temos, né, que são exatos 13 anos, e sou formada em administração de empresas, então tenho um pouco de bagagem, né, pela minha experiência como assessora, para poder estar tentando passar para as noivas, não só nesse momento que a gente vive, nessa situação incerta, mas desde sempre no início da minha carreira, né, da minha profissão como assessora. Então, já tem mais ou menos uns 2 meses e pouco que eu comecei com uma sequência de lives, querendo passar para as noivas, né? Dando orientações sobre como reagir, como resolver as questões nessa pandemia que nós estamos vivendo frente à organização dos seus casamentos. Então eu comecei falando lá sobre como reagir, como fazer, como planejar frente à pandemia. E teve uma aceitação assim que superou com certeza totalmente a minha expectativa, foi muito além do que eu imaginava. E algumas pessoas me chamaram no privado para que eu desse continuidade, falando sobre casamento, que eles estavam gostando, porque isso era um campo pouco explorado. E isso já estava nos meus planos, né? Eu já havia feito um planejamento sequencial para poder falar sobre casamento, então eu resolvi agir de uma forma diferenciada, deixando um pouquinho a pandemia de lado e falar de coisa boa, falar de alegria, falar de positividade e de esperança que a gente vai encontrar ali na frente, se Deus quiser, né? A hora que isso tudo passar. Então, o meu intuito nesse momento, quando eu comecei com esse planejamento, era apenas levar apoio, acolhimento, carinho para as noivas, para que elas não se sentissem de uma certa forma, além de tristes e inseguras, também sozinhas. Então eu acho que tendo um apoio de alguém que vive isso, que tem essa experiência, podendo de uma certa forma dar um apoio, ajudaria muito. Então eu comecei com uma sequência de lives e eu já falei sobre casamento ao ar livre. Eu fiz uma outra live interativa muito boa com o Rafael DJ falando sobre músicas de casamento. Eu fiz uma outra live falando sobre decoração. Fiz outra live falando sobre buffet. Fiz uma live, uma interativa bem bacana conversando com o Fael da Necessaire Fashion, dando dicas bem legais de maquiagem. Fiz outra live sobre vestido de noiva, enfim. Eu venho focando sobre os pontos que são importantes para todo o foco do casamento acontecer. Ou seja, todos os fornecedores que são necessários para o evento acontecer, eu estou pegando um pouquinho, passando um pouquinho da minha experiência e falando sobre, para poder realmente levar uma ajuda para as noivas. E eu tive uma live que me surpreendeu bastante, né? Que teve uma aceitação imensa e assim, já foram muitas milhões, mais de 5 mil visualizações. Muitas visualizações, que foi a live onde eu foquei bastante sobre fotografia. Houve um interesse muito grande do pessoal. Enfim, a ideia é essa mesmo. É levar para a noiva, para o noivo, as dúvidas que eles têm, tá? Então, eu continuei, né, com esse planejamento e hoje eu vou estar falando sobre lista de convidados, tá? O foco continua em casamento e focando a parte de lista de convidados, que, gente, pode parecer uma coisa boba, simplesinha. Ah, eu já sei quem que eu vou chamar, que bobagem. Não é bobagem. Essa questão, esse ponto é muito crítico e eu, com totalíssima propriedade, falo isso. No dia do evento, quem sofre é o cerimonial, por conta de lista de convidados. Então, ela existe um parâmetro muito importante que tem que ser cuidado, tem que ter toda a atenção
para que ela não gere um estresse, uma dor de cabeça e um aborrecimento, tá? Aproveitando para quem está chegando agora, Andresa, obrigada. Karine, minha linda, beijo para vocês, sejam bem-vindas. O foco hoje é lista de convidados nessa sequência que a gente vem falando sobre casamento, tá? Aproveitando, gente, mais uma vez eu reforço com vocês, sabe? Quem não segue a gente lá no Instagram, por favor, vai ser um prazer ter vocês nos seguindo. Se inscreva na nossa página no YouTube, tá? Lá na nossa página tem vários vídeos de todas as lives que eu já fiz, principalmente no Instagram. Tem no Facebook também, tá? Siga a gente lá no Facebook. Lá tem todos os vídeos de todas as lives que eu já fiz, para quem perdeu, para quem tem alguma dúvida e quer tirar, tá à disposição. Acesse o nosso site também, nós temos um blog bem bacana, bem atualizado, falando tanto de formatura quanto de casamento. Então, assim, com dicas bem legais, que pode ser, de repente, uma dúvida sua, tá bom? Então, siga a gente, vai ser ótimo ter vocês por lá. E o porquê que eu sempre reforço isso? Porque quanto mais pessoas eu conseguir atingir, mais informação eu posso estar levando. Então, de repente, vocês têm algum amigo, alguma amiga, familiar, conhecido que vai casar, que está em cima do muro, que está na incerteza de cancela dia, faço, não sabe por onde começar. Lá ele pode encontrar uma saída ou também nos procurar. A gente está à disposição online para atender a todos que precisem de um suporte para organizar seu casamento, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Como eu já disse, o nosso assunto de hoje é lista de convidados. Aí os casais, né, procuram às vezes uma organização cerimonial e ficam inseguros. Caramba, quem que eu vou convidar? Quantas pessoas? Como que eu defino isso? Por onde que eu começo? Então é uma coisa simples que se torna intensa. Então existe assim alguns cuidados muito importantes, umas dicas básicas para que a noiva e o noivo possam elaborar em comum acordo para não haver estresse e conseguir fazer da melhor forma, tá? Porque eu sempre digo, talvez sim por ser administradora de empresa, mas por fazer parte de tudo na minha vida, né? Eu acredito que não só na minha, mas de todos, sem planejamento a gente não consegue nada. Então, desde quando planejar um casamento, eu venho sempre dizendo isso, reforçando, que não é nada fácil. Principalmente porque sabemos que tudo envolve muito custo. Então, o querer, muitas das vezes, nem sempre é poder. Mas quando se trata de casamento, a noiva e o noivo sempre fazem uma forcinha para esse querer poder ser, tá? Então, com isso, é necessário que o casal tenha uma planilha de tudo, para ele evitar com isso desperdício e poder fazer um investimento correto, tá? E falar sobre lista de convidados é um assunto bastante delicado, é no peso da palavra mesmo. Porque esse assunto, ele é muito amplo, tá? Falar de casamento. Por que isso? Porque muitas das vezes, ele dependendo da situação, da demanda que você queira ter de convidados para o seu casamento, pode ser um assunto muito estressante. Porque, por exemplo, você vai se questionar, mas quantas pessoas eu vou convidar? Então, só de pensar nisso, você já sente um estresse, né? Porque sempre o número de convidados ele é muito grande. E quem são essas pessoas que vão estar presentes no nosso grande dia? Então, quando o casal decide parar, sentar e começar a fazer a lista de convidados, vem uma sensação que eu passei por isso, quem é casado e está aí, com certeza passou pela mesma experiência, que ela parece que nunca vai ter fim. Né? Quanto mais pessoas, amigos, familiares, colegas você coloca, mais pessoas surgem. Brota igual terra de barreira. A gente até brinca com isso, tá entendendo? Porque realmente é dessa forma que funciona. Parece que não vai ter fim. E aí, seguido disso, vem a dor, né? De saber que a sua quantidade de convidados, ela vai definir o custo do seu casamento. Quanto maior o número de convidados, maior despesa você vai ter para poder investir no seu casamento. E por conta disso, o casal precisa ter o quê? Precisa ter essa consciência que tudo vai se basear em cima do seu custo para ter um bom benefício. Então ele tem que ter muita calma, paciência e vai ter que ter muita dedicação e carinho para poder elaborar da melhor forma possível essa lista. E acredite, gente, não é papo. Isso é uma coisa muito real. Tailane, essa é para você, tá? Você vai fazer e refazer essa lista várias vezes e você pode estar perto do casamento e ela vai dar uma ideia que nunca está completa, que vai estar sempre pendente. Esqueci de alguém, tem que tirar alguém e colocar, enfim. É realmente muito estressante, tá? Então, a maioria das pessoas, eu digo isso, gente, porque realmente isso é cultural do Brasil.
tá? Isso é cultural. Eu passei por isso e todas as pessoas que vão se casar passam por isso. No Brasil, as pessoas acham que deve se convidar todos de uma família, inclusive o cachorrinho, o gatinho, o papagaio, enfim. Que senão vai acontecer o quê? Vai pegar mal pra caramba para esse casal, não é verdade? A gente passa por isso. Às vezes a gente quer convidar um amigo, mas tem que convidar a família toda porque senão pega mal. Mas eu acredito que não será o numeroso grupo de pessoas que vai fazer com que o seu casamento tenha o sucesso e a alegria esperada. E sim, o que vai fazer o seu casamento ter sucesso é ter uma felicidade contagiante. E nisso é muito importante você ter presente nesse momento as pessoas que realmente são queridas por vocês, né? Que viveram ou que vivem próximas de vocês. Então, essa é uma dúvida que realmente muitas pessoas têm. Então, eu acho que você não tem que chamar a torcida do Vasco e do Flamengo. Você tem que chamar quem realmente faz parte do seu conceito. E eu vivo isso intensamente, sempre, com todas as minhas noivas. Entendeu? Tailane está até falando aqui. Ainda falei, né, ainda falta mais de um ano e eu já estou batendo a cabeça, imaginando, né, a parte das duas, socorro. Realmente você definir a parte, né, porque tem a família da noiva, tem o lado da noiva, tem o lado do noivo. Então é muito complicado você chegar num consenso para poder definir isso. Amanda Assessoria está colocando: a lista de casamentos deve ser a primeira coisa a ser feita e ao mesmo tempo a última. Exatamente, Amanda, é isso daí. Ela está dando uma dica bem legal porque é exatamente assim que a gente indica. A lista de casamentos ela tem que ser a primeira a ser feita para você ter uma ideia de como que vai ser o teu investimento, o teu budget, né? O teu orçamento para poder investir. E também a última, porque você vai mexer nela até o final. Então, o que acontece? Tem que ter muito cuidado com isso, porque parece ser uma coisa banal, mas não é. Isso é uma coisa muito importante. Então, todo cuidado é pouco. Aí a gente costuma dizer assim, eu pelo menos, né? Eu trabalho com essas questões porque eu acho muito importante você fazer a pessoa refletir de fato em relação a todos os pontos pertinentes ao casamento. Não só a lista, mas, por exemplo, você imagina, por exemplo, as minhas noivas que estão aqui, que sabem como é que é a minha forma de trabalho, que eu assumo a linha de frente para poder ajudar em tudo que eu posso. Então você imagina só, você contratar vários serviços ou você achar que você não precisa ter uma empresa, tá? Por exemplo, como a minha mesmo, CM Eventos, para te dar um suporte, uma orientação, que entende bastante esse know-how, né? Que entende bastante dessa função, porque vive isso há muitos anos, tem essa experiência, para poder te dar um caminho, te dar uma orientação de como você pode chegar no início dessa lista, ir trabalhando essa lista, para que ela não te gere um trabalho e um estresse muito grande. Imagina você não ter uma empresa para te assessorar. Imagina você fazer todo o planejamento do seu casamento por conta própria, achando, lógico, não desmerecendo, mas achando que você é capaz, que você vai dominar tudo. Não é tão fácil assim, entendendo? E qual é o grande problema? Já imaginou? Você achar que você consegue. Não, eu não preciso de ter, por exemplo, uma assessora, uma cerimonialista para me ajudar, porque eu sou capaz de definir quem eu quero no meu evento, fazer uma lista bonita em ordem alfabética e no dia funcionar. Aí você já pensou? Você não consegue ter um acesso total sobre essa lista, sobre essa relação dos convidados, aí chega na hora do seu casamento aquele caos. Entendeu? De repente, você contrata de última hora um cerimonial para trabalhar no dia e você não passa todas as informações necessárias para ele e ele fica lá na linha de frente, respondendo pelo seu evento, pela organização. Aí chega convidado que não está na lista, chega convidado que está na lista, mas com mais 2 ou 3 pessoas a tiracolo. Aí chega alguém que vem de última hora, que tinha dito que não iria porque teria um outro compromisso e resolve de última hora comparecer. E o pior de tudo, você já imaginou isso? Por exemplo, o seu casamento está com tudo lindo e maravilhoso, funcionando, o cerimonial na linha de frente dando o seu melhor para atuar e os noivos, por qualquer motivo que seja, a correria da organização do casamento, não passam uma lista definida para o cerimonial. Aí o cerimonial fica lá na frente, trabalhando na organização
né, no controle do número de convidados do seu casamento sem uma lista de presença. Vai ser uma lástima total, vai ser um desastre. Tá entendendo? Isso é uma questão muito séria mesmo. E aí, com isso, você vai se sentir como? Você vai se sentir totalmente penalizada e prejudicada. E com isso, tendo conhecimento que não pode contratar o profissional que você contratou de última hora. Então, não pense você que é tão fácil você gerir um fundo de casamento, um planejamento de um casamento, sem ter uma empresa que apoie vocês, porque não vai ser tão fácil, tá? Agora, ao mesmo tempo, a gente também entende que um casal, ele quer que o seu evento seja o melhor e o mais organizado possível. Então, você já pensou em você ter no seu grande dia uma empresa, né? Para quem me conhece sabe da competência do meu trabalho, uma empresa como a minha CM Eventos, que vai estar no dia te apoiando e que por mais que se tenha algum imprevisto, ela está ali, aberta e disposta, com toda a experiência e conhecimento para te ajudar. Já pensou como que isso seria bom? Como que isso te ajudaria? Então, isso faz a diferença. Não só de indicar os fornecedores para que o seu casamento flua de uma forma bem bacana, bem correta, mas também para ser o teu braço direito, para cuidar desses detalhes que hoje não são importantes, mas que no dia vão fazer uma diferença para você, entendendo? Então, a gente diz, a noiva e o noivo, eles precisam ter segurança, precisam ter calma. Então, eu entendo como assessora e cerimonialista que se você tem uma empresa de referência para te dar um suporte, certamente a coisa vai fluir de uma maneira norteada para que você não fique presa a detalhes e nem que venha penalizar o seu evento. Isso é muito importante, tá? E eu, mais uma vez digo, deu uma falhazinha aqui o pessoal do Facebook, tá? Eu entendo o seguinte, como cerimonialista, quando você contrata uma empresa séria, que tem referência, que tem know-how, que já atua em alguns eventos na cidade há mais de 13 anos, como a minha CM Eventos, a gente vive isso cotidianamente, eu acredito que dificilmente você vai ter esse transtorno e mesmo que ocorra algum imprevisto, ela vai estar aqui para conseguir te dar todo o suporte, tá? Então, me baseando nisso, o que nós viemos trazer? Vim trazer umas dicas para poder ajudar a vocês como poder elaborar, como montar essa lista, por onde começar. Então, acho isso muito importante. Então, pessoal, fiquem à vontade aí quem está chegando agora. Cristiane, Monique, obrigada por estar participando, tá? Sejam bem-vindos. Nilza, muito obrigada. Vou tomar uma aguinha aqui. E Amanda colocou aqui, lista mal gerada também tem custos adicionais, com certeza. Uma lista, eu vou entrar nisso depois, Amanda. Obrigada aí pela dica, pela ajuda. Uma lista mal gerada, ela gera sim uma série de transtornos e dentre eles um custo adicional que de repente o casal não está esperando, tá? Então, pessoal, a primeira tomada para que você possa começar a pensar na sua lista. Como que você vai montar a sua lista de convidados? Veja bem, o que eu trago para vocês é conteúdo, ajuda e dica. Eu não estou dizendo que eu estou trazendo, vocês tenham que seguir a risca, que tem que ser exatamente o que eu estou passando. Mas é uma dica com praticamente 99 a 100% de assertividade, porque como eu vivo isso, eu estou passando para vocês o conhecimento e a experiência. Então, vocês seguindo essas informações baseada nesse conteúdo, dificilmente vocês se perderão e vocês terão uma assertividade grande para poder trabalhar a lista de casamentos, tá? Uma dica que eu sempre passo para as noivas, que eu acho fundamental, vai funcionar muito bem para vocês, é vocês começarem a fazer a lista de convidados por grupos. Começa colocando todas as pessoas convidadas da família, amigos mais próximos, depois os vizinhos, amigos da faculdade, colegas do trabalho. Vai sequenciando por grupos quem são as pessoas que vocês vão chamar. Isso ajuda, pois quando vocês forem dar aquelas 100 revisadas na lista de convidados, vocês vão saber que terá que cortar ou que vão ter que cortar alguém, obviamente, porque essa lista ela vai ser geral, e aí vai ficar mais fácil você localizar por qual grupo você gostaria de estar, infelizmente, né, se houver a necessidade, tirando essa pessoa. Então, antes mesmo de você começar a fazer a lista, vocês precisam saber alguns pontos muito importantes. Um deles
Vocês vão convidar crianças para o casamento? E os amigos do trabalho? Vocês vão convidar todos ou vão ser somente os chefes? Tanto da noiva quanto do noivo. E os parentes distantes? Como que vocês vão fazer? E como que você deve agir? Isso aqui é até engraçado que toda noiva passa por isso. Como que você deve agir de forma educada em relação a acompanhantes? Vocês devem incluí-los ou não? Então é preciso que o casal sente e avalie com calma cada ponto para chegarem a uma decisão juntos. Porque, por exemplo, aqui, pegando já esse gancho que é bem puxadinho, como que você vai fazer de uma forma educada para convidar um acompanhante? De repente você tem um primo e esse teu primo é solteiro e próximo ao teu casamento ele está com uma namorada. E aí, de repente, o que é que você faz? Você convida essa namorada ou não? E aí cabe uma decisão somente da noiva e do noivo. Saber exatamente se vai convidar ou não, porque vai ter que botar na balança. Esse namoro vai à frente? Quanto tempo que ele está com ela? Eu já conheço? Já veio na minha casa? Participou de algum momento com a gente? Se sim, ótimo. Agora, se a lista de vocês é ampla, ela é aberta, e você tem 200 convidados, mas você pode chamar 300, aí não tem problema nenhum. Aí você pode ficar com a sua margem bem ampla para chamar agregados sem problema nenhum. A ideia é exatamente centralizar os custos, não deixar que o casal tenha desperdício. Então, por isso que é preciso criar um filtro e realmente convidar quem vai fazer parte. Agora, infelizmente, uma assessora, uma cerimonialista, ela não pode intervir ou até mesmo dizer com exatidão, não convida porque é só uma namorada, enfim. Isso cabe a vocês. Então, é muito importante vocês fazerem essa divisão por grupos e saber quais as afinidades que essas pessoas possuem com vocês, deixando um pouquinho de lado pai, mãe, irmão, pensando na noiva e no noivo propriamente dito, que vão ser os anfitriões. Ver qual a afinidade que há com vocês, para que vocês possam, então, estar montando essa lista seletiva, que é uma lista geral. Bota nessa lista aí todo mundo que vocês pensam em casar, independente de vocês terem a certeza de estar fazendo um evento para 150 pessoas e essa lista tiver 300. A ideia é essa mesmo, é vocês irem funilando e realmente irem eliminando, né, as pessoas que vocês não convidarão, tá bem? Gente, dúvidas, perguntas, fiquem à vontade, tá? Eu tô aqui para ajudar no que for preciso. Quem quiser, fica à vontade para perguntar, entre um tópico e outro. Se não houver nenhuma pergunta, a gente segue, tá? Fica tranquilo. E se houver aqui também, que é muito comum, eu sempre coloco, às vezes tem pessoas que têm um pouquinho de receio, timidez e não quer expor a sua dúvida aqui para todos verem. Fica à vontade, é só me chamar no privado que eu com o maior carinho vou responder, tá bom? O segundo passo dessa dúvida, dessa lista, como montar a lista, é quem convidar para o seu casamento, tá? Lá em cima a gente falou de uma forma geral e você separar os convidados por grupos. Agora, quem de fato você vai convidar para o seu casamento? O primeiro passo vocês já deram, eu já falei lá em cima, que é elaborar uma lista geral dos convidados, incluindo todas as pessoas possíveis que vocês gostariam que estivessem no seu casamento. Vai ficar grande, pode ter certeza, mas isso é assim mesmo, faz parte. Segundo passo é, a partir dessa lista, você ir filtrando realmente quem você quer manter nessa lista de convidados. Com isso, você precisa pensar quem que vai sair dessa lista. Então, umas dicas. 1. Vizinhos de pouco contato e colegas de trabalho, tá? Hoje existe uma regra, hoje que eu digo de um tempo para cá, não existe uma regra definida que você tem que convidar todos os seus colegas de trabalho que tenham um contato não muito próximo com você, entendendo? Então você pode convidar sim um colega de trabalho, mas aquele que, embora não seja um amigo fiel, mas é um bom colega do dia a dia, da hora do cafezinho, da hora do almoço, que se interessa por você, que te manda mensagem, sei lá, de Natal, de Ano Novo, de Feliz Aniversário, que procura saber como é que você tá. Então ele pode não ser um amigo fiel, mas ele é um bom colega. Então essa pessoa é uma pessoa apta para ser o teu convidado. Agora, de repente, você trabalha num local que você tem 30 colegas e você tem alguns colegas que é só de oi, bom dia. Então essas pessoas, elas não têm uma afinidade muito grande. E como você está trabalhando custo-benefício para fazer um melhor evento, então esse convidado, esse colega, ele com certeza pode ser eliminado. O mesmo se encaixa para vizinhos, né? Porque dependendo do bairro que você mora, da rua que você mora, você tem centenas de vizinhos.
mas nem todos são próximos. Às vezes você tem vizinho apenas de bom dia, mas sabe que você é a noiva, que você vai casar, conhece seu pai, conhece a sua mãe. Então não se atrele muito a isso, tá? Isso não é uma regra ruim, porque você precisa eliminar. Então você tem que trazer para perto os vizinhos que têm boa afinidade, que te viram crescer, que gostam da sua família, que frequentam a sua casa, que sabem que é seu aniversário, que vão te dar um abraço, quando você está com algum problema, tá ali junto para ajudar, enfim, a gente diz aquele vizinho que se torna família. Então não tem jeito, precisa eliminar. Sim, esses colegas que não são muito chegados e também esses vizinhos, tá bom? Uma outra questão que é complicada, parentes distantes. Gente, parentes que vocês não veem há muito tempo, tá? Às vezes dá um oi esporádico pelo Facebook, por exemplo. Esse parente, você me desculpa, você não precisa de ficar preocupado de convidá-lo, se ele vai ficar triste ou não vai. Ele é um parente distante. Então depois, bota uma fotozinha no Facebook e deixa ele curtir. E dê a prioridade para os parentes que são mais chegados, tá? E essa mesma regra de familiar distante se encaixa também para amigos. Porque noiva e noivo tem muitos amigos, mas às vezes tem amigos que estão tão distantes que já estão até anos sem se falar. Por mais que goste, infelizmente a gente precisa aproveitar essa distância para ir eliminando, fazendo etapas na lista. Então, se é um amigo querido que está distante, mas fala com você toda semana, aí tem que ter um peso diferente. Mas se é um amigo que você gosta muito, que tiveram toda uma história, mas que ele está totalmente afastado há anos, sinceramente, priorize quem está mais próximo e desclassifique. Deixe esse amigo quietinho lá no canto dele e é assim que tem que funcionar. Porque se você quiser trazer todo mundo, não vai funcionar. Você vai ter que realmente aumentar essa lista e o teu parâmetro não vai fluir, tá bom? Agora o mais engraçado, toda noiva passa por isso, tá? Amigos de familiares. É comum, de repente, você ter um familiar que quer levar ao seu evento alguém da sua nova família, né? Afinal de contas, é uma comemoração e todo mundo quer participar. Só que, infelizmente, isso não é possível. Que exemplo que eu posso passar para vocês em relação a isso? De repente, você tem um primo que é muito legal e aí ele casou e você se dá muito bem com a mulher dele e, de repente, por ser uma festa, uma comemoração, ele quer levar a sogra dele. Você até conhece de oi, mas não tem afinidade. Então, delicadamente, você precisa chegar para ele e dizer, olha, você é meu primo, você é meu tio, você é meu sobrinho, faço muita questão que você esteja no meu casamento, mas a minha lista é uma lista funilada. Então, eu estou convidando você e a sua esposa, que se tornou uma parente indireta, mas, infelizmente, a tua sogra, o teu sogro não tem como, porque eu tenho um número reservado de convidados. Então, quando forem fazer as entregas dos convites, isso tem que ficar muito claro, porque eu, como cerimonialista, digo, a gente pena com isso. Às vezes a pessoa chega lá, não, mas eu sou sogra dele. E aí a gente fica numa sinuca de bico, numa saia justa e não sabe como agir. Então é sempre bom você focar. Esse tipo de convidado que não tem vínculo, entregou o convite para o seu familiar, já deixa claro que o convite não é extensivo. Então isso tem que ser firmado para não gerar problema, tá? E a gente esbarra em uma outra situação também, que pode parecer uma bobagem aqui, mas já passei inúmeras vezes por isso. Ex-namorados e afins. Esses sim, podem ser cortados da lista sem medo de errar, tá? Mas, se for um ex-namorado de muitos anos, mas que ficou uma amizade e um respeito, e vocês tiverem um bom contato e ambas as partes concordarem, não vejo nenhum problema que vocês façam esse convite. Mas isso daí é uma coisa extremamente pessoal que fica a cargo de cada um, tá? E uma outra questão para somar isso que é muito importante. Não façam uma lista exata. Acrescente sempre, adicione sempre na sua lista. Por exemplo, você tem a certeza que você tem 150 convidados. Trabalhe com ela sim, para baratear e flexibilizar o teu custo, mas acrescente ela sempre 10% a mais, porque o convidado não comparecer. Então, se você pagou para 150, essas pessoas que não compareceram, a margem que você convidou a mais de 10% pode suprir. Aí eu já sei que em seguida você pode me fazer uma pergunta. Ah, mas e se eu convidei os 150 e esses 10 a mais comparecem? Por exemplo, você convidou 200 pessoas, você tem certeza que tem 200 pessoas na sua lista, convida 220, tá? Mas aí se aparecer os 220, aí é uma questão que você vai saber trabalhar junto à sua assessoria, na quinzena do seu casamento, de acordo com a confirmação de presença, e aí você negocia com o buffet a inclusão dessas pessoas. Mas isso com 90% de certeza dificilmente vai acontecer.
o número de faltosos não é muito grande, mas ele ainda existe, tá bom? Pessoal, dúvidas? Um outro ponto importante agora é quantidade de convites para disponibilizar para os pais. Isso é uma questão delicada em todas as suas extremidades, né? Porque o pai e a mãe, ele também se realiza no casamento do filho. Então, como pai e mãe, é óbvio que ele merece todo o carinho, todo o respeito e toda a atenção. E por essa ser uma questão muito delicada e um pouco complicada de se resolver, o casal, né, a noiva e o noivo, eles precisam saber quantos convites eles podem disponibilizar para os seus pais convidarem os seus amigos especiais, porque pai e mãe só muda nome e endereço. A filha casou e o filho casou, o pai quer levar o amigo, quer levar o vizinho, a mãe e vice-versa. A mãe é nada, faz academia, quer chamar uma amiga. Gente, isso é aceitável e normal, só que precisa ter um consenso. Então, nós como assessora, eu como assessora da CM Eventos, como cerimonialista, o que eu sempre indico? Se os seus pais tenham arcado com a totalidade do custo do evento, ou seja, 100%, não, você pode casar que eu estou bancando tudo para você. Sinceramente, não há uma obrigatoriedade grande nesse sentido, não. Pois o evento vai depender unicamente dos seus pais, né, no caso, para acontecer. Mas assim, se eles forem pagar, infelizmente, você vai ter a liberdade de convidar as suas pessoas, os seus convidados, os seus amigos, mas eles também vão querer, de uma certa forma, participar. Então, uma boa margem para você atender carinhosamente o desejo dos pais, tanto os pais da noiva quanto os pais do noivo, é liberar uma margem de 10 a 15% dos convites para cada um. Ah, mas eu só tenho 100 convidados, a minha festa não é muito grande. Então você limita, você bota 10%, você coloca de repente 10 convidados para o pai, para os pais da noiva, 10 para os pais do noivo e 80 para vocês. E isso sucessivamente na quantidade de convidado que você tiver. Eu acho que os pais ficarão felizes, né? Só um minutinho, pessoal do Facebook, eu estou esperando o Instagram reconectar. Deu uma pausa aqui. Vinícius? Só para eu não continuar com o pessoal do Facebook sem o Instagram. O Instagram deu uma pausa. Só um minutinho, por favor, tá, pessoal? Tá reconectando, mas tá demorando. Ai, que droga, meu vídeo pausou. Tailane, Nilza, pessoal que tá no Facebook, só mais um minutinho, que eu tô dando um tempinho aqui. Não sei o que aconteceu. Ah, voltou. Pessoal do Instagram, desculpa, mas deu uma travada aqui, não sei o que aconteceu, então a gente tá voltando, tá? Então, recapitulando sobre a quantidade de convites para disponibilizar para os pais, tá? Por mais que os pais tenham arcado com o seu evento, é sempre bom frisar que eles têm uma certa prioridade na lista, é evidente. Mas isso tudo, eu entendo que com um bom diálogo, tudo fica bom para ambos, tá? E afinal de contas, o evento vai ser uma emoção, tanto para os noivos quanto para os pais. Mas mesmo os pais bancando esse evento, digamos assim, é importante que eles entendam que o evento é do casal. Então o casal vai ter a sua prioridade de poder dar um norte para a organização conforme o seu desejo, mas nunca esquecendo de dar um certo prestígio para o pai e para a mãe, tá bom? Pessoal, alguma dúvida? Pessoal que deu essa pausazinha aí no Instagram? Seguindo, pessoal, agora como contar as crianças, né? Convidar crianças ou não convidar crianças é sempre um dilema para os casais. É um assunto muito delicado e ao mesmo tempo tenso. Quando você chega nesse quesito da lista de convidado, logo se pensa se convida crianças ou não. E aí o casal precisa ter a tranquilidade de saber, é sério isso, gente, pode até soar de uma forma indelicada, mas isso é real dentro do meu profissionalismo que eu vou falar, tá?
o casal precisa ter a tranquilidade que ele não tem a obrigação de querer ou de ter que convidar crianças para o seu evento. Isso é sério. Não se sintam desconfortáveis com isso, por mais que não pareça gentil, ok? Eu sei que às vezes é ruim, porque você vai convidar aquele amigo e aquela amiga que você gosta tanto, que tem uma criança, e você não gostaria que essa criança fosse no seu casamento. A gente sabe que não é exclusão, não é nada disso. É por uma série de outros fatores. Então, eu vivo isso com noivos que falam, meu Deus, eu não gostaria que o meu convidado levasse a criança, como eu vou fazer? Sinta-se à vontade para, de uma forma bem gentil e amiga, dizer que vocês não gostariam de ter criança, e aí vocês precisam ter um motivo plausível para colocar isso de uma forma bem delicada, tá? Se vocês pensam nesse assunto, mas vocês não sabem como decidir, eu passo algumas dicasinhas para vocês, tá? De como isso poderá ajudá-los. Façam uma lista com todas as crianças possíveis que vão ser convidadas para vocês terem uma ideia de quantas crianças estariam presentes. Isso é uma dica, que aí você, dentro dessa quantidade, você vai saber se é válido ou não convidar a criança. Segunda dica, é importante saber do buffet que você está contratando se crianças pagam. Caso paguem, até quantos anos o acesso de uma criança é livre? Isso ajuda muito na contagem da listagem. Por quê? Normalmente até 9 anos não paga. Então essa criança vai ao casamento e ela não vai te gerar nenhum custo. Mas acima de 9 anos, normalmente, uma criança paga um valor normal de buffet. Então vocês precisam saber avaliar, porque se conta apenas como criança, chega na hora vai te gerar uma despesa extra. Porque você achou que não pagava e o buffet vai te cobrar, tá? Gente, isso eu estou falando agora por mim, com propriedade, Cláudia CM Eventos. Eu vivo isso e é desconfortavelmente ruim para o cerimonial. Crianças convidadas, se tem 4, 5, 6, 7, 8, até 9 anos, querem lugar para sentar-se à mesa, onde os responsáveis precisam ficar atentos com isso, pois os lugares, 99% das vezes, eles são contados apenas para adultos. Tudo bem, se é uma criança a partir de 9 anos de idade, essa criança sim, ela tem que ter lugar à mesa, ainda que não seja uma obrigatoriedade, mas ela já é uma criançazinha maior, às vezes é uma criança um pouquinho mais robusta, tem criança de 9 anos que é quase do meu tamanho, então é muito desconfortável e deselegante deixar de pé. Agora, por exemplo, eu como cerimonialista vivo, eventos com o mínimo de lugares disponíveis possível, a família chega com uma criança de 2 anos, com uma de 3 e coloca na cadeira. Crianças pequenininhas ficam ao colo, porque normalmente quando o casal faz a locação dos móveis e acorda tudo com cerimonial e com decorador, isso é sempre colocado. Então é sempre bom que vocês tenham essa certeza, essa convicção, tá? E que na hora que for convidar as pessoas que têm criança e que vocês resolveram convidar a criança, tá? Aí você tem que colocar, porque senão no dia a gente sofre, fica muito desagradável. Às vezes chega a família com 4, 5 crianças e a gente deixa de repente um casal que chegou por último com um bebê de colo recém-nascido ou um idoso de pé por não ter mais lugar à mesa. Então isso é um ponto muito crítico, tem que ser muito bem pensado, tá? Agora, se o casal convidou uma família, ele tem 200 convidados, mas dentre essa lista ele tem certeza que as crianças fazem parte desse número de 200, aí tudo bem. A criança vai chegar e vai sentar no seu lugar. Só que normalmente não é assim que funciona, tá? E o que é muito importante também, não é só a criança chegar para o seu evento e ter um lugar para ela sentar. Crianças, normalmente, dependendo do nível, dependendo do seu amigo, dependendo da cidade que é o seu amigo, eles também vêm acompanhados de babá. A criança tem um babá. E às vezes o casal convidou o amigo e não tem ciência que o filhinho dele tem uma babá. Só que o amigo chega para a festa munido, ele traz a família toda. E ele chega junto com a babá. E essa babá, não é que ela é uma intrusa, mas ela vai te gerar mais uma despesa. E mais um lugar à mesa que normalmente não tem. Porque tem patrões, vamos dizer assim, que tratam o babá como da família. Então são situações que nem o casal, nem o cerimonial estão cientes. Então é muito bom você frisar isso com muita cautela, para que não tenha esses imprevistos no dia, tá? E uma outra questão para ajudar muito o casal ficar mais tranquilo é pensar com clareza e definir se vai haver algum tipo de entretenimento para as crianças. Por quê? Por que isso é bacana? Vai entreter as crianças com alguma brincadeira e vai dar aos pais, que são os convidados,
o maior conforto e tranquilidade para aproveitarem a festa. Mas você vai fazer a sua festa linda, maravilhosa e organizada. Mas você tem que estar sempre lembrando que se você for oferecer um entretenimento, isso vai te gerar um custo a mais no orçamento, tá? Mas de qualquer forma, isso é muito importante. E atrelado a tudo isso, você saber se o local que você definiu para fazer a sua festa tem um local, um espaço físico reservado para que você possa fazer a inclusão desse entretenimento. Seja ele uma piscina de bolinha, um grupo de músicas infantis, uma pecinha de teatro que vai fazer pintura manual, enfim, não importa, tá? Você precisa saber tudo isso. E a tua assessora, nesse caso, vai poder te dar todo um suporte, tá bom? Dúvidas, pessoal? Então vamos lá. Agora partindo para uma outra questão. Porcentagem de faltosos ao casamento. Falando de faltosos, esse número vai depender muito da quantidade de pessoas que serão convidadas para o casamento, tá? Eu, Cláudia, enquanto cerimonialista, CM Eventos é a minha forma de trabalho, tá? Eu entendo o seguinte: quanto mais convidados, mais chances de ter faltosos. Quanto menos o número de convidados, menos chance de se ter faltosos, tá? Caso a sua opção seja um mini wedding, que normalmente trabalha até umas 80 pessoas, muito cuidado, pois talvez seja o seu estilo de casamento mesmo. Não é nem por uma questão só de economia, é o estilo que você quer, um estilo mais minimalista, um casamento mais aconchegante com menos pessoas. E aí, você entende isso como uma festa pequena, mais íntima, e acha que com isso você pode convidar muitas pessoas. Por quê? Como funciona isso? Eu tenho certeza que eu só vou ter 60 convidados no meu casamento, então eu vou convidar 100. Muito cuidado. Porque você, achando isso, que você vai convidar poucas pessoas, que elas não irão, nem sempre funciona assim, tá? Elas vão sim. Então, quanto é menor o número de convidados, menor o número de faltosos. Então, tenha muito cuidado para balancear exatamente isso. E o RSVP é um serviço que costuma ser muito útil para ter uma assertividade. Gente, não é uma certeza, é uma assertividade melhor ao número de convidados presentes. Porém, é sempre bom ter atenção e não levá-lo como definido, pois pode acontecer sim, isso é fato, de ter convidado que confirmou a presença, isso é comunsíssimo, confirmou a presença e chega no dia não comparecer, tá? Então, o RSVP, ele vai te dar uma proximidade de acerto, mas ele não é certo, ele é falho. Então, fiquem bem atentos nisso, tá? E existe uma grande chance, sim, de você fazer, de repente, um mini wedding e o número de faltosos não existir. Você vai fazer um casamento para 50 pessoas e as 50 vão comparecer. E com isso, o que a gente elabora? O que eu entendo? O que eu trabalho com as minhas noivas? Há uma margem ao número de faltosos que gira hoje em torno de 10 a 20% mais ou menos de faltosos. Então, se você tem 200 convidados, você pode ter aí no mínimo 20 pessoas ausentes até 40. Eu trabalho com aquilo que eu entendo, mas eu ainda não vivi uma grandiosidade nesse sentido de ter de 200 pessoas 40 faltosas. Lá atrás, muitos anos atrás, isso até aconteceu, mas hoje existem faltosos sim, mas eu ainda prefiro trabalhar numa margem entre 10% e 15%, tá? Vai depender muito do perfil e da intimidade que você tenha com o seu convidado. Mas para quem quer entender qual é a margem do mercado, a margem de faltosos trabalha nesse perfil, de 10% a 20%, tá bom? Dúvidas, pessoal? RSVP, que nada mais é do que a confirmação de presença. Como que isso pode ajudar? Como que isso funciona? Como que vai ser isso? Como que vai acontecer? Existem N maneiras de você estar fazendo isso, tá? Então, por que a gente sempre cita o RSVP? Para que haja uma chance maior de você ter um número certo de convidados presentes no seu evento, né? Porque o RSVP ele vem para te auxiliar com isso, mas como eu disse lá atrás, ele não é uma possibilidade assertiva, é definitiva. Ele tem uma possibilidade de acertar a quantidade. Então, que isso fique muito claro para vocês, que confirmou a presença, mas no dia pode faltar também, tá? Então, pode ser realizada, essa confirmação de presença, ela pode ser realizada de algumas maneiras. A primeira maneira que eu sempre cito,
ela pode ser através de site de casamento, tá? A CM Eventos, nós, empresa, nós estamos modernizando a nossa forma de confirmação de presença. Mas até então trabalhamos com a página personalizada do casal no nosso site, para poder estar fazendo a confirmação. Futuramente, em breve, isso vai estar mudando, vai ser disposto de uma outra maneira, mais antenada, num cenário mais moderno, tá? Mas ainda assim, muitos casais têm o seu site de casamento próprio, através do iCasei, cria o seu site. E a maioria desses sites já oferecem o serviço de confirmação, né? E lá no finzinho do convite, lá acrescenta um linkzinho do site para que o convidado acesse e confirme a sua presença, tá? Fica essa primeira dica, quando você faz através de um site personalizado de casamento. Você pode estar fazendo, né? A empresa pode estar fazendo também a confirmação do seu casamento por e-mail ou por telefone. Lá no finalzinho do convite, os noivos vão acrescentar um e-mail de fácil contato e um número de telefone com uma data limite para que o convidado confirme ou não a sua presença no casamento. Isso é muito importante. Mesmo que o convidado não vá, é importante que ele confirme que ele não vá, porque aí o casal tem a possibilidade de convidar uma outra pessoa, tá? E hoje o que está mais moderno, pouquíssimo usado ainda, não se vê isso muito em casamento, tá? Que é através do sistema QR Code, que é aquele desenhozinho legal dos quadradinhos, onde o convidado vai ter a possibilidade de tirar a foto, né? E com isso ser direcionado para um site para concluir de fato a sua confirmação de presença. O QR Code é uma coisa mais antenada, de um cenário mais moderno e que está começando a surgir. Ainda não está muito divulgado, mas já está sendo aceito. Não posso nem dizer bem aceito, mas aceito. Então é uma dica bem bacana para um casal que é mais antenado, tá? O RSVP ativo. Como que ele funciona? Esse serviço, como quase todos os outros, são oferecidos pelo cerimonial, mas esse em específico. Porque tem uma grande possibilidade do convidado não receber o convite bonitinho, ver quais os canais de confirmação, ver que tem um prazo, mas não confirma a sua presença em nenhum dos canais, tá entendendo? Então os noivos, eles ficam sem ter a confirmação daquele convidado. Isso lá no final da organização, isso se torna um pouco estressante e o casal normalmente fica assim, bem tenso com isso. Então o cerimonial entra de uma forma mais ativa para poder estar ajudando, tá? E dessa forma, se você fizer a opção pelo RSVP ativo, a empresa, o cerimonial, vai contactar o seu convidado via telefone, via WhatsApp, para confirmar a presença dele ou não. Mas por que que isso é importante? Porque ele não se pronunciou, embora tenha recebido o convite, e o cerimonial faz isso para ter uma certeza se ele vai ou não, porque se ele disser que sim, ok, presença confirmada, seja bem-vindo. Se ele disser que não, o casal tem a possibilidade de colocar uma outra pessoa no lugar, entendeu? Então, pessoal, essas eram as dicas que eu queria passar para vocês de como se trabalhar, tá? A questão de montar uma lista de casamentos, ela não tem nenhum mistério, mas é sempre bom reforçar que existem algumas dicasinhas que podem ajudar e muito. Então, essas dicas, eu, Cláudia, entendo que são as mais assertivas e a que você tem uma melhor possibilidade de trabalhar e ter um melhor entendimento, tá bom? Então, pessoal, é isso. Ainda temos um tempinho. Quem quiser tirar dúvida, Tailane, que eu vi aí, Lorena, Karine, quem quiser tirar dúvida, se ficou alguma pendência, eu estou à disposição para poder ajudar vocês. Reforçando sempre, como eu sempre venho dizendo em todas as lives, a minha ideia nesse momento, né, Cláudia, empresa CM Eventos, é trazer apoio, ajuda, trazer conteúdo, trazer informação para as noivas que estão perdidas, que não sabem como continuar com o andamento do seu casamento, como começar e até mesmo como replanejar. Então a ideia é de ajuda, porque o momento já está crítico. A noiva já está tensa de ter que adiar a sua data, que lá atrás foi escolhida com todo carinho. Então, nada mais justo do que a gente abraçar essa ideia de uma forma carinhosa, tentar abafar essa tensão que elas estão vivendo e trazer acolhimento, trazer ajuda. Então, por isso que eu reforço sempre com vocês. Semana passada mesmo uma noiva me procurou porque ela teve acesso através de uma colega
a um vídeo meu no Facebook e ali ela sanava todas as dúvidas dela. Então foi muito bacana que nós estamos em contato e eu estou até fazendo uma assessoria para ela. E ela falou que bom, porque é um serviço que a gente sabe que existe, mas eu não sabia por onde começar, não sabia onde buscar. Acreditem, ainda existem pessoas que não estão muito antenadas com a tecnologia. Então isso penaliza um pouco, de repente, um serviço mesmo, comum que a pessoa quer contratar e não sabe. Então convida os amigos de vocês, indica essa live, pede para se inscrever no nosso Instagram, lá tem sempre muitos vídeos, muitas dicas legais. Se inscrever na nossa página no YouTube, no próprio Facebook, galera do Facebook. Nós temos todas as lives estão no Facebook, para quem perdeu e quiser assistir, tá? Tirar as suas dúvidas. Isso é muito importante, porque a ideia é reforçar conteúdo, é não deixar a noiva desistir do seu sonho, tá? Porque, como eu falo sempre, porque isso é um lema de vida para mim, sonho não envelhece e sonho não pode morrer. Ele vai ser, sim, realizado lá na frente, mas vai ser com maior intensidade, com maior empenho, e ele precisa, porque nesse momento que a gente está vivendo, quem passar por essa turbulência tem mais um motivo para comemorar, né? Nós passamos ilesos por essa situação drástica que o mundo vem vivendo, então se já queria comemorar agora e passou por tudo isso e saiu de pé, tem que comemorar o dobro. Então por isso que eu digo que o sonho não pode morrer. Então para você que está nos assistindo ou que conhece alguém, tá? Que tem dúvida, que queira sanar de uma forma mais íntima, não quer expor a sua situação, fique à vontade, nos procure nas nossas redes sociais. Nós estamos trabalhando com assessoria, consultoria e serviço de cerimonial online. Estamos dando assistência para as noivas que têm interesse em contratar o nosso serviço online. Fiquem à vontade, a gente está aqui apenas com esse intuito, ajudar. Tá bom, pessoal? Eu vou dar mais um minutinho para quem tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Monique, bom ter você aqui, obrigada, tá? É isso daí, pessoal. Então eu agradeço de coração a participação de todo mundo. Amanhã eu não tenho live, tá? Mas na sexta-feira eu vou ter uma live falando sobre filmagem, fotojornalismo, que é um outro assunto também bem interessante, que gera, às vezes, dúvidas para alguns casais, e eu acho super válido falar para a gente estar, de uma certa forma, funilando todos os serviços que vão envolver o casamento. Tá bom, pessoal? Obrigada de coração, desejo uma boa semana, que Deus abençoe todos nós, que essa situação passe rápido e que em breve a gente possa estar todo mundo junto, vivendo os nossos eventos. Quem participou, muito obrigada. Quem quiser convidar os amigos para a próxima também, fiquem à vontade. Tá bom? Beijo grande para vocês. Vou dar mais um tempinho para quem quiser tirar alguma dúvida, tá bom?